Apocalipse capítulo 12, versículo 14, o ponto 7 diz: tempo e tempos e metade de um tempo. Bom, então quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, versículo 14, a mulher ela é protegida, né? E é usada essa expressão, por um tempo, tempos e metade de tempo. Vou ler o versículo 14 todo para vocês, olha. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Bom, qual o significado dessa expressão tempo e tempos e metade de um tempo? O comentário diz: essa expressão aparece 2 vezes na Bíblia Sagrada. A primeira no livro de Daniel e a segunda no Apocalipse. O livro de Daniel fala de tempos diversas vezes, mas essa expressão tempo, tempos e metade de um tempo, ela aparece então 2 vezes. Daniel diz, veja, para nós lermos a palavra de Daniel no capítulo 12, é um capítulo que está retratando o tempo do fim. Daniel diz: e ele disse ao homem vestido de linho, que estava junto às águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? Versículo 7. E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Bom, nós vamos ler o comentário daqui a pouco para detalhar, mas você observa que o capítulo 12 de Daniel, ele está retratando o tempo do fim, quando Israel vai se converter. E essa expressão que ele usa, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, quem fará isso? O anticristo fará isso. O anticristo, ele vai acabar com todo o poder do povo santo, dos israelitas. Os israelitas estarão sem saída, estarão perto de serem totalmente destruídos e mortos pelo anticristo, quando eles se converterão a Jesus. Isso está profetizado por toda a Bíblia. Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo fala. Então Daniel usou essa expressão retratando o que podemos dizer ser o fim das 70 semanas de Daniel, ou a segunda parte da última das 70 semanas de Daniel. A última semana, né? A última parte são os 3 anos e meio. Exatamente, tempo, tempos e metade de um tempo. O comentário diz: o homem vestido de linho diz que todas as coisas serão cumpridas após um tempo, tempos e metade de um tempo. O texto de Daniel é paralelo ao período que a mulher é perseguida durante a grande tribulação, pois a contagem de tempo iniciou no momento que o contínuo sacrifício for tirado. E sabemos que isso ocorrerá na metade da grande tribulação. Então, quando nós lemos o contexto de Daniel capítulo 12, o contínuo sacrifício foi tirado e existe uma indagação sobre que tempo haverá até o fim das maravilhas, das coisas que acontecem no templo, do contínuo sacrifício ser tirado e depois ser retomado esse sacrifício. Então, o contínuo sacrifício ele é tirado na metade da grande tribulação. Nós observamos isso claramente quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel, porque lá diz que o anticristo fará uma aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, quando que o contínuo sacrifício será tirado? Na metade da última
das 70 semanas de Daniel, na metade da 70ª semana de Daniel, ou seja, na metade da grande tribulação. Então é interessante observar que a expressão tempo, tempos e metade de um tempo, ela aparece 2 vezes na Bíblia, em Daniel e Apocalipse. Nas 2 vezes ela está retratando o momento em que Israel está sendo atacado pelo anticristo. E disse claramente, né, que o poder do povo santo terá sido destruído. Porque ainda que Israel seja hoje um país avançado tecnologicamente, que seus soldados sejam considerados aí os melhores do mundo, Israel tenha muitos recursos, mas Israel é um país pequenininho, do tamanho de Sergipe. Israel é uma terra pequena, ele não tem condições de concorrer, né, com as potências do mundo. Então, esse momento que Daniel está falando é exatamente o mesmo momento que está sendo retratado em Apocalipse 12, quando o restante do povo de Deus vai ser perseguido por 3 anos e meio, ou seja, por tempo, tempos e metade de tempo. Então, é interessante a harmonia desse Daniel capítulo 12 com Apocalipse capítulo 12. E só também lembrando que essa coincidência de capítulo eu vejo realmente só como uma coincidência, porque ela foi feita por, no caso, católicos. Não existe inspiração divina na divisão dos capítulos, tá ok? Então, o importante Daniel retrata o fim e diz que o templo terá o seu contínuo sacrifício interrompido, e depois dessa interrupção se passará um tempo e tempos e metade de tempo. No Apocalipse, quando essa mulher está sendo perseguida, diz que a semente dela será perseguida pelo dragão, pela besta que sobe do mar e pela besta que sobe da terra, exatamente por um tempo, tempos e metade de tempo. Ou seja, o fato dessa expressão aparecer 2 vezes retratando o mesmo evento, isso nos indica uma harmonia entre Daniel e Apocalipse, e uma harmonia nessa sequência escatológica que é difícil de nós conseguirmos interpretar com detalhes o que está sendo transmitido em Daniel e Apocalipse, mas quando nós vamos observando essas semelhanças, essas harmonias, então nós vemos que realmente estamos próximos da verdade.